Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar da revolução que mostrou a cara do comunismo para o mundo, a primeira revolução comunista da história. O vídeo tá bem completinho e interessante para vocês. Fica aí que vale a pena. Eu vou tentar trazer a Revolução Russa para vocês da forma melhor e mais sucinta possível. A gente tem que começar falando dos antecedentes dessa revolução, que na virada do século XIX para o século XX, a Rússia era então um império czarista que vinha sendo governado por mais de 300 anos pela mesma dinastia, a mesma família, os Romanov. Ela começava a sofrer pressões de ordem econômica e de ordem política na Rússia. Um dos grandes problemas que a Rússia enfrentava era o atraso tecnológico. O Império Romanov não havia conseguido ainda promover transformações profundas na área da indústria e ainda permanecia sendo uma sociedade profundamente agrária e com uma população insatisfeita, tanto camponeses e operários, quanto a classe burguesa que se formava naquela época. O Império Czarista ele gastava boa parte do seu orçamento com guerras, como a Guerra Russo-Japonesa, que já foi falado aqui no canal. Se vocês quiserem só dar uma pesquisada, eu vou deixar no card aí em cima. E também desencadeada entre os anos de 1904 e 1905, a Guerra Russo-Japonesa, que acabou saindo com uma vitória do Japão. E nesse contexto, ganharam forças os partidos políticos que buscavam dar representação a alguns setores da sociedade russa, que estavam mais insatisfeitos com o regime do czar. Além de partidos de matriz liberal, o Partido Operário Social Democrata Russo se destacou como um partido de inspiração marxista, porém uma grande divergência de pensamento entre os membros na época. As tendências divergentes deste partido, o POSDR, se polarizou entre os mencheviques e também os bolcheviques, que eram a maioria. Os mencheviques eles eram liderados por Yuri Martov e Georgy Plekhanov, e tinha uma postura mais ajustada com um pensamento do marxismo ortodoxo. Eles defendiam que a Revolução Comunista na Rússia deveria seguir as etapas definidas por Marx, ou seja, a burguesia deveria desenvolver o país por intermédio de uma reforma industrial capitalista profunda na Rússia, enterrar o regime czarista e só depois a classe operária iria protagonizar uma revolução na esteira do comunismo, por meio do comunismo. Pelo lado dos bolcheviques, que tinham como líder o Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin, propunham uma alternativa bem diferente daquela sustentada pelo marxismo ortodoxo. Para Lenin, a revolução poderia ser acelerada em um país sem quadros econômicos, com alto desenvolvimento capitalista, como era o caso da Rússia. Essa aceleração, entre aspas, que ele disse, poderia ser operada e protagonizada pela aliança entre a classe operária e o campesinato, sendo que ambos, os dois, receberiam a orientação de um comitê revolucionário formado pelos intelectuais e por dirigentes partidários. Após as rebeliões e as greves que se iniciaram em 1905, o Império Russo procurou se articular com os liberais para tentar promover reformas, algumas reformas que beneficiassem os camponeses, os operários e os burgueses. A saída para isso tudo foi a criação da Duma. A Duma era uma assembleia de representação popular, meio que, vamos dizer assim, uma Câmara dos Deputados aqui no Brasil.
Havia também o processo de organização política dos trabalhadores em torno dos sovietes, que eram conselhos deliberativos que foram extintos, após a retomada da ordem pelo Czar e que só voltariam a ter destaque em 1917. Com a entrada da Rússia em mais uma guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, que também tem aqui no canal um vídeo bem específico sobre o conflito, o poder do Czar Nicolau II começou a ficar ainda mais debilitado. Em fevereiro de 1917, uma junção de manifestações, greves e vários atos de insubordinação, tanto por parte de camponeses, operários e também militares, aconteceu em toda a Rússia e acabou provocando a queda do Czar e o fim do Império. Esses acontecimentos eles ficaram conhecidos como Revolução de Fevereiro, que se seguiu, a partir desses acontecimentos, o que alguns historiadores chamam de etapa democrática burguesa, constituída de um governo provisório e resultante de uma aliança entre os sovietes de Petrogrado, que era controlado por trabalhadores e militares, e um poder central, controlado pela burguesia liberal. Essa aliança logo se mostrou frágil. A diferença deles, dos interesses burgueses e dos proletários, acabou entrando em conflito e se acirraram alguns meses depois desse governo provisório. Um dos principais pontos de divergência entre os dois comandos era a continuação da presença na guerra, na Primeira Guerra Mundial, que era defendida pelo governo provisório e repudiada pelos sovietes de Petrogrado. Então, em abril de 1917, Lenin encaminhou aos bolcheviques as teses ou propostas que retirariam a Rússia da guerra e dissolveriam o governo provisório. A proposta de Lenin, ela pregava sobretudo o lema "todo poder aos sovietes". Lenin e Leon Trotsky foram os principais responsáveis pelo encaminhamento da revolução a um caráter bolchevique. O cenário provocado pela Primeira Guerra Mundial deu as condições favoráveis para tanto que acentuou o certo pesquisador, o Silvio Pons. Ele diz que a visão revolucionária de Lenin nasceu em estreita interação com a experiência e a psicologia da guerra. Ela se robustecia mais com o próprio esquematismo do que com a sua retaguarda intelectual, empregando a legitimidade marxistas com vista a uma ruptura política. Lenin compreendeu que a guerra mundial, iniciada como guerra entre estados, trazia o risco de profundo dilaceramento da ordem civil europeia e, ao mesmo tempo, via potenciais que a mobilização bélica e seu impacto social apresentavam para a explicitação de uma nova política de massas. Isso são palavras do historiador Silvio Pons, que ele diz isso num livro chamado A Revolução Global, História do Comunismo Internacional, que foi lançada em 1917 a 1991, que é a época do comunismo, Rio de Janeiro, a editora Contraponto, Fundação Atrogildo, ano de 2014, o lançamento desse livro. Então, em outubro de 1917, Lenin e Trotsky comandaram a Revolução Bolchevique, que depois passou a ser denominada de Revolução de Outubro. A primeira tática de Revolução Bolchevique foi o chamado comunismo de guerra. Ele era usado na luta do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, contra o Exército Branco, de matriz conservadora e contra-revolucionária. O Exército Vermelho defendia os bolcheviques e o Exército Branco defendia o czarismo. De 1919 em diante, a ofensiva dos bolcheviques passou a um plano político e o plano econômico com a criação da NEP, que era uma nova política econômica feita por Lenin, desenvolvida em 1921. O governo de Lenin assentou as bases do que seriam as primeiras repúblicas soviéticas, transformando assim a Rússia
na conhecida anos depois como a União das Repúblicas Soviéticas. Então, pessoal, esse foi só um resumo da Revolução Russa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões aí embaixo. Agradeço por terem assistido e até a próxima. Falou!